Olá, meu nome é Ana Paula Palhano, eu sou mestranda aqui no Pós-Design da UFSC e hoje eu vou apresentar para vocês a síntese de um estudo chamado Legibilidade no Design de Fonte Variável para Leitura Digital, princípios sistematizados a partir da literatura e da prática projetual. Esse estudo foi orientado pelo professor Volney Matella, da UFSM em Santa Maria, e pela professora Berenice Gonçalves, aqui da UFSC. Contextualizando, essa pesquisa abrange duas grandes áreas que seriam a leitura e a tipografia digital. As mídias digitais, elas permitiram o crescimento da leitura em novos dispositivos, e com isso deve-se priorizar a legibilidade, justamente porque a legibilidade, enquanto reconhecimento dos caracteres, impacta na experiência dos leitores. Os avanços tecnológicos na tipografia modificaram a forma de pensar o fazer tipográfico. Com isso surgem novas tecnologias como as fontes variáveis, que vêm para suprir algumas demandas novas em relação à tipografia para telas. As fontes variáveis, elas são uma tecnologia que permitem a exportação de apenas um arquivo com todas as variações de eixo estipuladas pelo Type Design. Elas podem impactar tanto em relação ao design responsivo, por conta desses novos dispositivos que utilizam apenas um arquivo de fonte, quanto em relação ao texto mesmo, questões de parágrafo, espaçamento, etc. Essa pesquisa vem de uma lacuna justamente porque a tipografia é uma área muito tradicional, em que boa parte do conhecimento está em livros e não em estudos acadêmicos, e dos estudos que existem, a maioria lida com o design com tipos, que é a utilização da tipografia e não sobre o seu desenho, que diz respeito ao design de tipos. Esse estudo surgiu quando, lá em 2022, quando eu comecei a desenvolver a minha primeira família tipográfica como TCC, eu me perguntei no início do projeto o que torna o desenho de uma fonte legível e o que muda quanto às fontes de variáveis para o meio digital. Portanto, o objetivo dessa pesquisa é identificar e sintetizar os princípios de legibilidade a partir da literatura e do desenvolvimento de uma fonte tipográfica variável. As fases da pesquisa foram a revisão de literatura, o desenvolvimento da fonte em si e a sistematização dos princípios conforme a literatura e a prática projetual. A partir da revisão de literatura, pôde-se então categorizar esses aspectos que influenciam na legibilidade, e aqui, de acordo com alguns autores utilizados, foram categorizados três aspectos: formais, de escolhas e de familiaridade, que vão ser explicados posteriormente. Como método projetual para o desenvolvimento da fonte, foi utilizado o método de Maté de 2013, adaptado, que possui três grandes fases principais, que seriam a introdução, a compreensão e a realização do projeto. No entanto, para esse projeto especificamente, foi também inserida uma fase de experimentação caligráfica que iniciou desde o começo e foi até o final com a vetorização dos caracteres. Um pouco do processo de desenvolvimento da fonte, então, ela partiu da experimentação caligráfica totalmente manual, posteriormente foi feita uma pesquisa de referências visuais e análises de fontes semelhantes. Então, o desenho dela foi feito realmente manualmente, mas depois ele passou para o desenho vetorial. E a partir disso, então, com o desenho de todos os caracteres do peso regular, foi possível testar essa fonte também de forma impressa. Após, foi estipulado qual seria a interpolação desses pesos, que foi do light ao extra bold, e aqui é uma amostra, então, de como seriam essas variações de peso. O specimen da fonte, ele é como se fosse uma amostra de todas as funcionalidades da fonte e como ela pode ser utilizada em determinados projetos. A GLAW foi uma fonte, então, desenvolvida enquanto TCC, que é uma fonte variável para uso em telas. E aqui está um exemplo de uso dessa fonte variável, justamente para mostrar como essa escolha do peso impacta na mancha de texto. A partir da literatura e da prática projetual, foi possível, então, mostrar de forma visual como cada aspecto desse impacta no desenho da letra, ou como cada desenho da letra impacta em questões de legibilidade, para que isso fique um pouco mais didático e se possa ter esse conhecimento divulgado de forma acadêmica. Dentre os aspectos formais que dizem respeito às curvas e às letras individuais, estão o médio contraste, que também aqui foi impactado pelo uso da caligrafia, uma maior altura de X, que impacta no tamanho óptico da letra, e aqui um adendo sobre isso é que foi uma das coisas que foram notadas na prática projetual em relação à literatura, que é essa relação de proporção entre a altura de X e a altura de ascendentes e descendentes, porque na literatura dizia que ambas precisavam ser priorizadas, mas na prática percebeu-se então que deve haver um equilíbrio nessas decisões, em que aqui foi priorizado a altura de X. Grandes aberturas que também facilitam o reconhecimento pela contraforma da letra, como no caso aqui do A, do E, O ou C.
o espacejamento e ritmo, que precisa ser uniforme, as formas distintas e rotacionadas, como no caso do B, Q, que não podem ser espelhadas, elas precisam ser rotacionadas para que essas letras não sejam confundidas. A questão dos médios ascendentes e descendentes, que eu falei agora, e, por fim, as letras análogas, que também dizem respeito a esses elementos de diferenciação, que essas letras elas precisam de terminais ou algo que as diferenciem quando colocadas lado a lado. Já os elementos de escolha, eles dizem respeito tanto às escolhas de projeto quanto às escolhas de uso de uma tipografia. Ele começa com a decisão entre ter ou não serifas, que a serifa, então, portanto, ela não é tão necessária para a legibilidade, mas é questão de escolha mesmo. Para esse projeto foi optado pelo uso de uma semisserifa, que seria uma serifa flare, para que a pregnância fosse um pouco priorizada. Em relação ao tamanho da letra, no meio digital é preciso que essas letras sejam um pouco maiores do que em relação ao meio impresso. Quanto à cor e brilho, pode-se notar então que as fontes para a tela, necessariamente elas precisam ter uma mancha mais escura, em que a tela vai aparecer um pouco menos em relação ao desenho da letra. Isso auxilia também para que a fonte seja um pouco mais resistente a baixas resoluções. É preciso evitar também o uso de impostores usuais, que são letras como O ou C, que ao serem reduzidas elas podem ser confundidas, por isso deve-se priorizar também por essa diferenciação dos caracteres. Por último, também estão as escolhas entre os pesos, que aqui deve-se priorizar pesos intermediários, que não são tão extremos como o extra light ou ultra black, justamente para que a legibilidade não seja comprometida. Por fim, o último aspecto é o de familiaridade, que diz respeito aos padrões existentes, se essa fonte ela possui alguma semelhança com outras fontes. Bom, aqui nesse projeto eu acho que a principal coisa que definiu o alcance desse nível de legibilidade buscado pelo projeto foi a escolha de utilizar a experimentação caligráfica. Ela permite que esses elementos diferenciem uma letra da outra, ou um glifo do outro em geral, como os terminais em ângulo ou alguns detalhes que remetam à caligrafia, o eixo humanista, que é muito característico das fontes caligráficas, além de letras familiares, como o G de 2 andares. Aqui também tem uma comparação entre os contrastes, em que aqui no primeiro exemplo mostra um contraste baixo ou quase que linear, e por último um contraste alto, em comparação com o médio contraste que foi utilizado nessa fonte. Por conta da fonte também ser para texto, ela precisa ser um tamanho regular e ela não pode ser condensada nem expandida demais. A mancha do texto vai ser mais escura para telas em relação à impressão também. Sobre as relações de proporção entre caixa alta e caixa baixa, aqui pode-se ver que foi decidido por uma proporção um pouco mais vertical por ser para telas, né? Mas eu acho que a principal coisa seria em relação à diferenciação entre os caracteres, que aqui mostra no exemplo a letra L, a letra I maiúscula e o número 1, que postos lado a lado eles precisam ser diferentes um do outro. Assim como o 0 e o O com diferentes larguras, o 8 e o B com características distintas e os diacríticos marcantes. O espaçamento ele é parte muito importante do reconhecimento dos caracteres e ele não pode ser esquecido, justamente porque ele tem a ver sim com o desenho da letra e não somente com o seu uso. Além de que uma boa fonte para texto realmente possui diversos pares de kernel, assim como a fonte GLAU desenvolvida. Bom, finalizando, as fontes variáveis elas podem auxiliar na legibilidade das fontes para texto a partir do momento que elas disponibilizam uma maior flexibilidade da escolha de pesos ou detalhes que vão auxiliar para determinado projeto. Além disso, pode-se seguir então caminhos tipográficos que priorizem a legibilidade de acordo com determinados projetos. Bom, a legibilidade ela não é um assunto novo, desde que a tipografia existe, praticamente existem discussões em relação ao tema, mas uma das coisas que foi notada nessa revisão de literatura, principalmente no livro da Mary Disson, que foi publicado ano passado sobre legibilidade, é que, diferente das pesquisas anteriores, que diziam que a palavra era o fator determinante para a leitura, agora entende-se que a letra é o fator determinante para essa leitura, e isso implica em direcionar esforços para o controle das curvas para cada glifo, não somente sobre o uso dessa tipografia. Esse estudo, então, visou categorizar esses aspectos sobre legibilidade e aqui eles têm relação com aspectos formais, de escolha e familiaridade. Os aspectos formais impactam na mancha do texto, no contraste, no reconhecimento dos caracteres por meio do desenho e do espaço. Já os aspectos de escolha podem direcionar o projeto, bem como a sua aplicação, que vão muito além do meio técnico funcional.
Por fim, a familiaridade diz respeito aos padrões pré-existentes se a fonte possui alguma semelhança com outras fontes. Como relevância acadêmica dessa pesquisa, pode-se perceber então esse preenchimento de uma lacuna de pesquisa identificada em 2022, além da democratização do acesso desse conhecimento que na tipografia é baseado em livros. Como relevância projetual para estudantes, pode-se notar então que o conhecimento dessas recomendações de legibilidade auxiliam na solidez das decisões projetuais, em que o estudante vê sentido, é validado e tem mais confiança no seu discurso. E quanto à relevância projetual de profissionais, conhecer essas recomendações pode auxiliar na definição do escopo de algum projeto, além de que as quebras nas convenções, normalmente utilizadas pelos profissionais, possuem um potencial de experimentação gigante que já está sendo aplicado no mercado tipográfico como um diferencial competitivo. Essas são as minhas referências, muito obrigada.